assunto agora é a matéria eucarística, os dons do pão e do vinho que se converterão no corpo e no sangue do Senhor durante a celebração da Santa Missa. Desde os primórdios da Igreja, há o costume de consumir pão e vinho nas celebrações. Não pão e vinho como se fossem simples alimentos, mas sim o corpo de Cristo na forma de pão, o sangue de Cristo na forma de vinho. Algumas especificidades precisam ser preservadas, precisam ser resguardadas. Primeiro, esta hóstia é uma palavra que significa vítima, é feita de trigo e água somente. Sem nenhuma adição de fermento, sem nenhuma adição de açúcar, mel, frutas ou algum tipo de ingrediente diferente de trigo e água. Repare, é bem simples, bem fácil de fazer, digamos assim, mas não é qualquer pessoa que pode fazer. A Igreja pede que as pessoas encarregadas de fabricar os materiais eucarísticos, aquilo que vai se tornar o corpo de Cristo, sejam pessoas que tenham consciência do que estão produzindo e que tenham um caráter, uma conduta de idoneidade. Uma regra a ser observada é que o pão deve ser sem fermento em memória à última ceia do Senhor, quando o Senhor Jesus, na sua última ceia, passou o pão ázimo, o pão sem fermento, aos seus apóstolos e disse: "Este é o meu corpo". Mas por que esse pão não pode ter fermento? Precisamos lembrar então do que aconteceu lá na passagem dos hebreus, da escravidão para a liberdade. Durante a fuga para o Egito, dada a pressa, a urgência, todos saíram correndo, não deu tempo de fermentar o pão. Então, assim que os pães foram para descansar, esperando que o fermento agisse e os pães crescessem, foi dado o chamado para a liberdade. Então, os hebreus pegaram o pão do jeito que estava, sem fermentar, e saíram correndo com os pães. Por isso nós comemos então pão sem fermento, pão ázimo, certo? E também o vinho. Tomamos o vinho, que se torna o sangue do Senhor. Esse aqui é um vinho não consagrado, assim como esta matéria eucarística aqui. O pão não tem nenhum, ainda não foi consagrado. Nós temos aqui o vinho. É importante que o vinho seja feito de uvas, fruto da videira, sem nenhum aditivo químico, sem nenhum outro tipo de elemento, sem nenhum outro tipo de ingrediente, sem nenhum tipo de conservante ou flavorizante, alguma coisa que transforme esse vinho. Aqui está vinho, um vinho especial, o vinho canônico, produzido especialmente para as celebrações da Santa Missa. Este vinho canônico deve ser sempre vinho tinto, em memória à última ceia e também preservando a característica de ser parecido com sangue. Mas o que acontece se, por algum motivo, o sacerdote não possa consumir o vinho? Por algum motivo o celebrante não possa beber vinho? Simples, a Santa Sé autoriza a consagração do sumo de uva. Não é suco, mas o sumo de uva, que é o vinho que ainda não foi fermentado, o vinho ainda não alcoólico, o vinho que ainda está na fase de preparação. Também chamado de mosto, esse vinho é permitido nas celebrações da Santa Missa. Claro, não deve ser administrado para multidões, para uma assembleia, mas sim de modo específico aqueles que não podem consumir álcool. A mesma coisa se diz do pão. Não se pode consumir, no caso dos celíacos, aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, não se pode consumir trigo. O que se faz então? Produz-se uma hóstia especial, fabricada com uma taxa muito, muito baixa de glúten, para que essas pessoas não deixem de participar do corpo de Cristo. São exceções, não devem ser encaradas como regra. Temos também a água. Água potável, água filtrada normal, que é acrescentada ao vinho. Uma pequena gota de água que significa a humanidade presente no sacrifício da missa.